A chuva fina de junho caía sobre Belo Horizonte quando Eduardo Ávila saiu de sua mansão no bairro Mangabeiras pela quinta noite consecutiva. Aos 42 anos, era dono de um dos maiores grupos de mineração de Minas Gerais, um homem que tinha tudo o que o dinheiro podia comprar, menos paz. Desde que perdeu Larissa, sua esposa, 6 meses antes, Eduardo carregava um vazio tão pesado que nem o luxo da casa nem o ronco suave de seu Mercedes conseguiam abafar. Ele dirigiu sem destino pelas ruas quase desertas da cidade até chegar, como sempre, ao Parque das Mangabeiras. Ali havia um banco específico, embaixo da mesma árvore, testemunha silenciosa de suas lágrimas noturnas. Era naquele lugar que ele se permitia quebrar, longe dos funcionários, dos sócios e do mundo que o enxergava como um empresário frio e inabalável. Naquela segunda-feira, Eduardo sentou-se no banco de madeira ainda úmido pela garoa. Vestia um terno caro que já não significava nada. Do bolso interno do paletó, tirou a foto que nunca o abandonava. Larissa sorrindo radiante no dia do casamento, 15 anos atrás. Um sorriso cheio de sonhos, de planos, de filhos que nunca chegaram a nascer. "Por que você teve que ir embora, meu amor?" Sussurrou com a voz embargada, enquanto as lágrimas se misturavam à chuva. "O que eu faço agora sem você?" Larissa havia morrido em um acidente de carro, voltando de uma consulta médica. Naquele dia, ela saíra do consultório com a notícia que esperaram por anos. Finalmente estava grávida. 2 semanas. 2 semanas que mudariam tudo, se o destino não tivesse sido tão cruel. Eduardo perdeu a esposa e, junto com ela, o sonho de ser pai. Anos de tratamentos, frustrações e esperanças desfeitas terminaram naquela estrada molhada. Desde então, ele se tornara apenas uma sombra do homem que fora. A empresa seguia funcionando no automático, gerida por diretores competentes, enquanto ele vagava pela casa vazia como um fantasma. Os amigos tentaram se aproximar. Ele se afastou. A família insistiu para que buscasse ajuda. Ele recusou. Preferia afundar na dor, como se sofrer fosse a única forma de manter Larissa viva. Naquela noite, enquanto chorava em silêncio, ouviu algo diferente. Passos, pequenos, leves. Rapidamente guardou a foto e passou a mão no rosto, imaginando que fosse um segurança do parque pedindo para ele ir embora. Mas, quando levantou os olhos, viu algo que não esperava. Uma menininha de cerca de 7 anos estava parada a poucos metros dele. Descalça, vestido rosa sujo e rasgado, cabelos castanhos embaraçados, bochechas finas demais para uma criança daquela idade. Nas mãos, segurava uma boneca velha, suja, faltando um braço. Os olhos da menina eram grandes, atentos e incrivelmente calmos. Ela o encarou por alguns segundos e então perguntou com uma voz doce, mas cansada: "Você também está com fome igual eu?" Aquela pergunta atravessou Eduardo como um golpe. Fome? Ele não sentia fome havia meses, talvez anos. Enquanto ele chorava em um parque, dono de uma mansão cheia de comida, aquela criança vagava pelas ruas com o estômago vazio. Eu não estou com fome", respondeu, ainda em choque. "Você está sozinha aqui? Onde estão seus pais?" A menina deu de ombros, como se aquela fosse a pergunta mais normal do mundo. "Não tenho pai nem mãe, só tenho a Lili", disse, erguendo a boneca quebrada. "A gente mora por aqui. Você parece triste igual eu fico quando não acho comida." Eduardo sentiu algo apertar no peito. Aquela criança havia enxergado sua dor com uma facilidade assustadora. "Qual é o seu nome?" perguntou, sentindo o coração bater diferente. "Ana", respondeu ela, aproximando-se um pouco mais. "E você? Você mora naquela casa grande lá em cima?" Eduardo se surpreendeu. "Moro sim. Meu nome é Eduardo." Ana sorriu. Um sorriso simples, verdadeiro. Um sorriso que atravessou as nuvens escuras que envolviam a alma daquele homem. "Eduardo é um nome bonito", disse ela. "Você é rico, né? Então por que está chorando?"
Rico não pode chorar. A inocência da pergunta desmontou Eduardo por completo. Como explicar para uma criança que dinheiro nenhum devolve quem a gente ama? Pessoas ricas também ficam tristes às vezes, respondeu com cuidado. Eu perdi alguém muito especial. Morreu? Perguntou Ana sem rodeios. Morreu. A menina assentiu, como quem entende perfeitamente. Eu também perdi gente especial. Minha mãe morreu quando eu tinha 5 anos. Desde então, fico sozinha. O coração de Eduardo se apertou ainda mais. Sua dor de 6 meses parecia pequena diante da vida daquela criança. E desde então, você vive na rua? Respondeu, sentando-se ao lado dele no banco, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Às vezes durmo no parque, às vezes embaixo da ponte. Depende de onde é mais seguro. A Lili sempre fica comigo. Eduardo olhou para a boneca quebrada e sentiu um choque. Aquela boneca era o retrato de todos eles, quebrados, incompletos, tentando seguir em frente. Você tem comida na sua casa? Perguntou Ana, quase sussurrando. Tenho muita comida, respondeu ele, engolindo seco. E você come? Não, quase não tenho comido. Ana franziu a testa. Por quê? Comida é boa. Quando eu acho comida, fico feliz. Naquele instante, Eduardo percebeu o absurdo da própria vida. Casa cheia, geladeira cheia e um coração vazio. Enquanto isso, aquela criança dormia com fome todas as noites. Ele respirou fundo e perguntou quase sem pensar. Você quer ir comigo lá em casa comer alguma coisa? Ana o olhou desconfiada. Minha mãe dizia para nunca ir na casa de estranhos. Sua mãe era muito sábia, disse Eduardo. Mas eu não vou te machucar. Só quero te dar comida, porque você me fez perceber que eu também estou com fome. Só que não é de comida. Ana pensou por alguns segundos, olhando para a boneca como se pedisse conselho. Tá bom, mas a Lili vai junto. Eduardo sorriu pela primeira vez em meses. Claro, a Lili vai junto, e foi ali, naquela noite chuvosa, naquele banco esquecido do parque, que duas fomes diferentes se encontraram, sem saber que aquela simples conversa mudaria dezenas de vidas para sempre. Enquanto caminhavam pela trilha escura do Parque das Mangabeiras, em direção à saída, Eduardo sentia o coração bater de um jeito diferente. Havia 6 meses, ele mal conseguia sair da cama em alguns dias. Agora, no meio da madrugada, estava levando uma criança desconhecida para sua casa. Qualquer pessoa diria que era loucura, mas, no fundo, ele sentia que não era. Era necessidade. Sua casa é muito longe? Perguntou Ana, andando descalça ao lado dele, segurando firme a boneca Lili contra o peito. Não, respondeu ele. É logo ali em cima. Aquela casa grandona com portão alto? Essa mesma. Ana abriu um sorriso admirado. Eu sempre olhava para lá e pensava como devia ser morar num lugar assim. Deve ser quentinho. Eduardo engoliu em seco. A casa era enorme, sim, mas estava fria. Fria demais para um homem só. Quando chegaram ao portão eletrônico, Ana ficou parada, observando enquanto ele digitava o código. O portão se abriu lentamente, revelando o jardim amplo, perfeitamente cuidado e completamente silencioso. É grande mesmo, murmurou ela, com os olhos arregalados. Grande demais para uma pessoa só, respondeu Eduardo, sem perceber que falava mais consigo mesmo do que com a menina. Dentro da casa, ele acendeu as luzes da cozinha. O ambiente claro revelou uma geladeira cheia, armários abarrotados, frutas organizadas sobre a bancada. Tudo preparado diariamente por Dona Conceição, a cozinheira, e quase nunca tocado por ele. Nossa! Ana sussurrou. Quanta comida! Os olhos da menina brilhavam como se estivesse diante de um tesouro. Tem pão, leite, fruta. Ela apontava encantada. Você mora aqui sozinho? Moro, respondeu Eduardo. Deve ser triste, disse ela, com uma naturalidade desarmante. Ele sentiu um nó na garganta. É,
Eduardo preparou um sanduíche simples de presunto e queijo. Colocou um copo de leite e algumas frutas no prato. Colocou tudo à frente da menina, que ficou alguns segundos apenas olhando, como se não acreditasse. "Pode comer", disse ele suavemente. Ana começou a comer com pressa, mas sem gulodice. Era fome antiga, fome acumulada, fome de quem não sabia quando teria a próxima refeição. "Tá gostoso?" perguntou Eduardo. Ela assentiu com a cabeça, a boca cheia. "É a comida mais gostosa que eu já comi na vida." Eduardo sentiu os olhos arderem. Aquilo não era sobre o sanduíche. Era sobre cuidado, sobre ser vista. Enquanto Ana comia, ele a observava em silêncio. Por trás da sujeira e das roupas rasgadas, havia uma criança linda, inteligente, viva. Como o mundo podia ser tão cruel a ponto de deixá-la sozinha? "Ana, você não tem nenhum parente? Alguém que possa cuidar de você?" Ela negou devagar. "Só tinha minha mãe. Ela trabalhava numa casa de família, mas quando ficou doente, perdeu o emprego. Depois, morreu. Ninguém quis ficar comigo." "E desde então você vive na rua?" "Uhum. Às vezes no parque, às vezes embaixo da ponte. Quando chove muito, é ruim." Eduardo sentiu uma revolta crescer dentro dele. Não contra alguém específico, mas contra tudo. Contra um sistema que permitia aquilo. Contra ele mesmo, que nunca tinha olhado ao redor. "Posso te fazer uma pergunta?" ele disse. "Pode. Por que você não teve medo de mim?" Ana mastigou devagar antes de responder. "Porque você estava chorando. Gente má não chora. Quem chora sente coisa. E quem sente coisa não machuca os outros." Eduardo ficou em silêncio. Aquela criança tinha uma sabedoria que ele, com toda a idade e dinheiro, nunca teve. "Você chora muito?" perguntou ele. "Chorava mais quando era menor", respondeu ela. "Agora só choro quando estou com muito frio ou quando sinto muita saudade da minha mãe." Aquilo foi demais para ele. As lágrimas escorreram de novo. "Eu perdi minha esposa", confessou. "Desde então, não consigo viver direito." Ana parou de comer e o encarou com seriedade. "Ela era legal. Era a melhor pessoa que eu já conheci." Ana pensou por um instante. "Então ela não ia gostar de te ver assim, né?" Aquela frase ecoou dentro de Eduardo como um trovão silencioso. Ele nunca tinha pensado nisso daquela forma. "Minha mãe dizia que quando a gente ama alguém, quer que essa pessoa seja feliz, mesmo quando a gente vai embora." Eduardo sentiu algo se quebrar dentro dele. Mas dessa vez não foi dor, foi espaço. Espaço para algo novo. "Você é muito sábia para sua idade", disse ele. "Não sou sábia", respondeu Ana. "Só aprendi que ficar triste não traz ninguém de volta. E quando a gente fica triste demais, esquece de cuidar de si e dos outros também." Ela apontou ao redor. "Você tem comida, mas não come. Se você tivesse me visto antes, eu não teria passado fome." Eduardo baixou a cabeça. Era verdade. "Você tem razão", murmurou. "Eu parei de ver o mundo. Mas agora está vendo", disse ela, sorrindo. "Isso é bom." Depois que Ana terminou de comer, Eduardo mostrou a casa, os corredores longos, as salas amplas, os quartos vazios. A menina andava devagar, observando tudo. "Por que você precisa de uma casa tão grande?" perguntou ela. Eduardo respirou fundo. "Eu e minha esposa queríamos ter filhos. Muitos. Queríamos encher essa casa de vida. E por que não tiveram? Tentamos por muitos anos. Quando finalmente conseguimos, ela morreu." Ana ficou em silêncio por alguns segundos. "Então essa casa estava esperando crianças." A frase acertou Eduardo em cheio. "Estava", respondeu ele. "E ainda está." Ana sorriu. "Então ela não precisa ficar vazia." Naquele instante, Eduardo entendeu. Aquela casa não precisava ser um mausoléu da dor. Podia ser um recomeço. "Ana, você quer tomar um banho? Posso te dar roupas limpas?" Os olhos da menina se iluminaram. "Posso mesmo? Faz muito tempo que não tomo banho num banheiro de verdade."
Ele a levou até o banheiro, explicou como funcionava o chuveiro, deixou toalhas limpas. Depois foi até o quarto e procurou entre as coisas de Larissa algo que pudesse servir. Encontrou uma camisola de seda clara. Quando Ana desceu, Eduardo quase não a reconheceu. Limpa, cabelos molhados, vestindo a camisola como um vestido, parecia outra criança. "Estou bonita?" perguntou timidamente. "Está linda", respondeu ele com a voz embargada. "A Lili também tomou banho", disse Ana, mostrando a boneca, mas agora menos suja. "Ela gostou." Eduardo sorriu. "Já está tarde", disse ele. "Você quer dormir aqui hoje?" Ana hesitou. "Posso mesmo?" "Pode. Amanhã a gente conversa sobre o que fazer." "A Lili pode dormir também?" "Claro que pode." Eduardo a levou até o quarto que havia sido preparado anos atrás para um bebê que nunca chegou. O quarto estava intacto, móveis claros, papel de parede com desenhos de animais. Uma cama pequena que jamais fora usada. "Esse quarto é lindo", sussurrou Ana. "Era para quem?" "Era para o nosso bebê." Ana entendeu na hora. "Posso dormir aqui?" "Pode." Ela se deitou abraçando a boneca. "Obrigada pela comida, pelo banho, pela cama." "Obrigado a você", respondeu Eduardo, "por me lembrar que existe vida além da dor." Em poucos minutos, Ana dormia profundamente. Eduardo ficou ali, observando. Pela primeira vez em 6 meses, sentiu algo diferente da tristeza. Esperança. Naquela noite, ele não chorou. E sem saber, aquela criança que chegou com fome estava prestes a alimentar algo muito maior que um corpo vazio. Estava alimentando uma vida inteira. Eduardo acordou naquela manhã com uma sensação estranha. Não foi o peso no peito que o despertou por meses. Foi um som, risadas baixas, passos leves, algo vivo. Por alguns segundos, pensou que ainda estivesse sonhando. Então ouviu um barulho vindo da cozinha. Seu coração acelerou. Ele se levantou rápido, desceu as escadas quase sem tocar nos degraus e então viu. Ana estava sentada à mesa da cozinha, vestindo a camisola de Larissa, penteando cuidadosamente o cabelo da boneca Lili com os dedos. Ao lado do fogão, Dona Conceição preparava o café da manhã, olhando para a menina com uma mistura de surpresa e confusão. "Bom dia, seu Eduardo", disse a cozinheira, ainda tentando entender a cena. "A menina falou que o senhor deixou ela tomar café aqui." Eduardo sorriu, algo que não fazia havia muito tempo. "É verdade, Conceição. A Ana é nossa convidada." "Bom dia, Eduardo", disse Ana, animada. "Dormi muito bem. A cama é macia. A Lili também gostou." Eduardo sentou-se à mesa. Pela primeira vez em meses, sentia vontade de comer. O cheiro de pão, café e panquecas preenchia a cozinha de um jeito acolhedor. "Você está com fome?" perguntou ele. "Muita", respondeu Ana sorrindo. "Eu nunca comi panqueca." Eduardo serviu o prato dela e, sem perceber, serviu um para si também. Comeu devagar, sentindo o sabor que havia esquecido. Não era só comida, era presença. "Conceição", disse ele entrando na brincadeira. "Prepare um prato para Lili também." A cozinheira arregalou os olhos. "Para a boneca? A Lili também precisa comer", explicou Ana com seriedade. "Ela está crescendo." Conceição, sem questionar, colocou um pratinho pequeno à frente da boneca. Ana agradeceu como se fosse a coisa mais normal do mundo. Depois do café, Eduardo pegou o telefone e ligou para o escritório. "Cancele todas as reuniões de hoje", disse. "Preciso resolver assuntos pessoais." A secretária ficou em silêncio por alguns segundos. Era a primeira vez em 6 meses que ele tomava uma decisão daquelas. Eduardo voltou para a cozinha e se sentou diante de Ana. "Preciso te fazer uma pergunta importante." Ela parou de brincar. "Pode falar. Você quer continuar vivendo na rua ou gostaria de ficar aqui comigo?" Ana o olhou fixamente, sem brincar, sem sorrir. "Posso ficar mesmo?" "Pode." "A Lili também?" "Também." Ela sorriu. "Mas eu não tenho dinheiro." Eduardo respirou fundo. "Você não precisa pagar com dinheiro."
Então, como eu pago? Ele pensou por um momento, me ajudando a não ficar tão triste, enchendo essa casa de risadas, me lembrando que ainda existe gente boa no mundo. Ana abriu um sorriso enorme. Isso é fácil. Eu sei fazer isso. Nos dias seguintes, a casa mudou. Ana corria pelos corredores, cantava no banho, fazia perguntas sobre tudo. Eduardo a levou para comprar roupas, sapatos, brinquedos. Ver a menina escolher cada coisa com tanta alegria fazia algo dentro dele se curar lentamente. Eduardo, perguntou ela um dia no jardim, por que você não tem filhos se gosta tanto de criança? Ele se agachou ao lado dela. Eu tentei por muitos anos, mas não consegui. Ana pensou por um instante. Ah, mas agora você tem uma filha. Eduardo congelou. Como assim? Você cuida de mim como um pai, e eu cuido de você como uma filha. Os olhos dele se encheram de lágrimas, mas não eram de dor. Ana, eu posso te adotar? Posso ser seu pai de verdade? Os olhos da menina brilharam. Posso te chamar de papai? Pode. A Lili pode ter um avô? Eduardo riu, pela primeira vez em muito tempo. Pode. A Lili vai ter um avô. Ana correu e o abraçou com força. Sempre quis ter um papai. Naquela noite, Eduardo ligou para um advogado. Depois, para conhecidos no conselho tutelar. Estava decidido. Durante semanas, passaram por entrevistas, visitas, avaliações. Quando perguntaram a Ana se ela queria Eduardo como pai, ela respondeu sem hesitar. Ele já é meu pai. Só falta escrever no papel. A psicóloga sorriu. Eduardo também. Algo havia mudado para sempre. E aquela fome que começou no parque, agora se transformava em família. Se essa história está te emocionando, se inscreva agora no canal Morada das Histórias. Aqui você encontra histórias que aquecem o coração, trazem esperança e mostram que o amor pode nascer nos lugares mais improváveis. Ao se inscrever, você não perde nenhuma dessas narrativas transformadoras. Os dias seguintes correram como Eduardo jamais imaginou que ainda poderiam correr. A casa, antes silenciosa e pesada, passou a ter sons. Passos pequenos ecoando pelos corredores, risadas surgindo do nada, perguntas inesperadas quebrando o silêncio que por meses foi absoluto. Ana estava em todos os lugares, como se sempre tivesse pertencido àquele espaço. Logo pela manhã, ela acordava cedo, arrastando a boneca Lili pelos corredores, indo procurar Eduardo no escritório improvisado, onde ele tentava, sem sucesso, trabalhar. Ela se sentava no chão, desenhava, fazia perguntas sobre tudo. Por que o céu era azul? Por que a casa tinha tantos quartos vazios? Por que adultos ficavam tristes por tanto tempo? E sem perceber, Eduardo começou a responder. Começou a conversar. Começou a viver. Se você está acompanhando essa história e sentindo algo diferente no coração, se inscreva agora no canal Morada das Histórias. Aqui você encontra narrativas que acolhem, curam e fazem a gente enxergar a vida com mais humanidade. Se inscrever é garantir histórias que emocionam e deixam marcas boas na alma. Numa tarde tranquila, enquanto Ana desenhava sentada no tapete da sala, Eduardo observava em silêncio. Ela desenhava uma casa enorme, um homem de mãos dadas com uma menina, e ao lado, uma boneca sem um braço. Acima, um sol sorridente. Quem são? Perguntou ele, tentando manter a voz firme. É a nossa família, respondeu Ana naturalmente. Eu, você e a Lili. Eduardo sentiu um aperto doce no peito. Família. Aquela palavra que ele acreditava ter perdido para sempre. O processo de adoção começou oficialmente naquela semana. Advogados, assistentes sociais, psicólogos. Eduardo encarava tudo com seriedade, mas também com um medo silencioso. O medo de que alguém dissesse que Ana não poderia ficar ali. Durante uma das entrevistas, perguntaram a ele: por que o senhor quer adotar essa criança? Eduardo pensou por alguns segundos antes de responder. Porque ela me salvou quando eu não sabia que precisava ser salvo.
Quando foi a vez de Ana, a psicóloga se agachou diante dela. Ana, você gosta de morar aqui com o Eduardo? Gosto, respondeu sem hesitar. E por quê? Ana pensou um pouco. Porque ele me dá comida quando tenho fome e porque eu dou alegria quando ele fica triste. A gente se ajuda. A psicóloga sorriu, anotando algo no bloco. Enquanto isso, algo maior começava a mudar dentro de Eduardo. Pela primeira vez, ele começou a prestar atenção além dos muros da mansão. Passava a notar crianças nos semáforos, famílias pedindo ajuda, histórias que sempre estiveram ali, mas que ele nunca tinha visto. Certa noite, enquanto Ana dormia abraçada a Lili, Eduardo sentou-se no quarto escuro e pegou a foto de Larissa. Não chorou. Falou. Eu acho que você gostaria dela, sussurrou. Ela é forte e gentil e tem uma luz que muda tudo. No dia seguinte, Ana apareceu correndo no jardim. Eduardo, posso te perguntar uma coisa importante? Claro. Tem mais crianças dormindo na rua igual eu dormia? Ele respirou fundo. Tem muitas, Ana. Ela ficou séria. E elas também estão com fome? Estão. Ana apertou a boneca contra o peito. Então a gente não pode cuidar só de mim. Eduardo se agachou à frente dela. O que você quer dizer? Sua casa é muito grande. Seu coração também. Dá para ajudar mais gente. Aquela frase ficou ecoando na mente de Eduardo por dias. Coração grande. Casa grande. Propósito grande. Ele começou a pesquisar abrigos, projetos sociais, iniciativas de acolhimento. Descobriu números que o assustaram. Crianças demais. Ajuda de menos. Numa noite, chamou Ana para sentar ao seu lado na cama. E se a gente criasse um lugar, começou ele, onde crianças que não têm família pudessem morar, estudar, brincar e se sentir seguras? Os olhos dela brilharam. Tipo uma casa gigante de amor? Isso. E a Lili pode ajudar a cuidar das crianças novas? Eduardo sorriu. Pode. Ela vai ser muito importante. O processo de adoção foi finalizado semanas depois. No dia em que o juiz confirmou tudo, Ana segurava Lili com força. A partir de hoje, disse o juiz, Eduardo Ávila é oficialmente seu pai. Ana correu e o abraçou. Agora é para sempre, papai. Papá. Aquela palavra soou como música. Meses depois, Eduardo inaugurou o instituto que mudaria dezenas de vidas. Um espaço amplo, acolhedor, cheio de quartos, salas de estudo, brinquedos e principalmente pessoas dispostas a cuidar. Ana ajudava a escolher as crianças. Aquela ali está triste igual eu estava, dizia. Aquela também precisa de família. A mansão deixou de ser apenas um lar, tornou-se extensão de algo maior. Amor em movimento. E todas as noites, antes de dormir, Eduardo passava no quarto de Ana, que sempre perguntava a mesma coisa. Papai, você ainda está com fome? Ele sorria, ajeitava o cobertor e respondia. Não, minha filha, agora eu estou alimentado. Mas mal sabia ele que aquela história ainda estava longe de terminar. O tempo passou diferente dentro daquela casa. Não era mais contado em reuniões, lucros ou contratos, mas em risadas, horários de escola, histórias antes de dormir e perguntas inesperadas feitas por uma menina que parecia enxergar o mundo com mais clareza do que qualquer adulto. Se você chegou até aqui e essa história já te tocou, se inscreva agora no canal Morada das Histórias. Ao se inscrever, você recebe histórias que emocionam, aquecem o coração e mostram que o amor pode transformar destinos inteiros. Aqui, cada narrativa é feita para ficar com você por muito tempo. Com a adoção oficializada, Eduardo passou a viver uma rotina que nunca imaginou desejar. Levava Ana à escola, ajudava com os deveres, aprendia a fazer desenhos tortos e a ouvir histórias longas sobre a Lili, que agora tinha personalidade própria, vontades próprias e até responsabilidades dentro daquela família improvável. Papai, disse Ana certa noite enquanto se acomodava na cama, você acha que todo mundo que está triste sabe que está com fome?
Eduardo se sentou ao lado dela. Fome de quê? De carinho, de atenção, de alguém que fique. Ele pensou por alguns segundos. Acho que muita gente não sabe, não. Ana abraçou a boneca. Então a gente tem que ajudar essas pessoas também. Foi ali que o projeto deixou de ser apenas uma ideia. Eduardo começou a investir de verdade. Comprou um terreno próximo à mansão, reformou um antigo casarão, contratou profissionais, psicólogos, educadores. Nascia ali um espaço pensado não como abrigo, mas como lar. Ana acompanhava tudo. Esse quarto é para quem? Aqui vai ter brinquedo? As crianças vão poder chamar você de tio ou de pai também. Cada pergunta reforçava algo dentro dele. Aquilo não era caridade. Era família em expansão. Quando as primeiras crianças chegaram, o impacto foi imediato. Medo nos olhos, silêncio pesado, abraços desconfiados. Ana se aproximava uma por uma, sempre com a Lili nos braços. Eu também cheguei com medo, dizia. Mas aqui a gente não fica sozinho. Eduardo observava à distância, com o coração cheio. Aquela menina que um dia pediu comida agora distribuía acolhimento. A casa ganhou vozes, muitas. Choros às vezes, risadas quase sempre. 20 crianças, depois 21, cada uma com sua história, sua dor, sua esperança. Certa noite, sentado à mesa grande da sala de jantar, Eduardo olhou ao redor. Crianças comendo, conversando, brigando por copos, pedindo mais suco. Vida em movimento. Ana se levantou e bateu levemente no copo. Posso falar uma coisa? Pode, responderam em coro. Essa casa existe porque um dia eu estava com fome e encontrei alguém que também estava. Eduardo sentiu os olhos marejarem. E agora, continuou Ana, a gente alimenta muita gente, não só de comida. De amor, gritou uma das crianças. Isso, disse ela sorrindo, de amor. Mais tarde, já com todos dormindo, Eduardo voltou ao parque onde tudo havia começado. Sentou-se no mesmo banco. Não chorou. Sorriu. Pensou em Larissa. Pensou em Ana. Pensou em como a dor tinha se transformado em algo maior do que ele. Quando voltou para casa, passou pelo quarto de Ana. Ela dormia profundamente, abraçada a Lili. Papai, murmurou sonolenta, ainda está com fome? Ele se aproximou, beijou sua testa. Não, minha filha, agora eu tenho mais do que preciso. Mas o que ele ainda não sabia é que aquela história estava prestes a alcançar ainda mais pessoas. O tempo seguiu seu curso, mas naquela casa ele parecia obedecer a outras regras. As paredes já não guardavam silêncio, guardavam histórias. Cada quarto carregava uma infância sendo reconstruída, cada corredor ecoava passos que antes não existiam. Eduardo já não era mais o empresário solitário que chorava em um banco de parque. Agora era chamado de pai, por muitos. Antes de continuar, se inscreva agora no canal Morada das Histórias. Aqui você encontra histórias que transformam dor em esperança, solidão em família e lágrimas em propósito. Ao se inscrever, você passa a fazer parte de um lugar onde cada história deixa uma marca no coração. 5 anos se passaram desde aquela noite chuvosa. O antigo instituto havia crescido. O jardim estava cheio de árvores frutíferas, hortas cuidadas pelas próprias crianças, bancos de madeira onde conversas profundas aconteciam sem hora marcada. Ana, agora com 12 anos, caminhava pelo espaço com a naturalidade de quem nasceu para liderar com amor. Sempre com a Lili por perto, agora restaurada, mas ainda sem um braço, porque ninguém ali precisava ser perfeito para ser amado. Ah, papai, disse ela, correndo até Eduardo numa tarde ensolarada. A Júlia chega hoje, né? Chega sim, respondeu ele sorrindo. 4 aninhos. Está assustada. Ana apertou a boneca contra o peito. Eu e a Lili vamos cuidar dela. Quando Júlia chegou, pequena, tímida, segurando apenas uma mochila velha, foi Ana quem se aproximou primeiro. Oi, eu sou a Ana,
disse com suavidade. Aqui tem comida, cama quentinha e ninguém fica sozinho. Eu quero minha mãe, chorou Júlia. Ana se abaixou, olhando nos olhos dela. Eu sei, eu também queria a minha, mas aqui a gente vira uma família nova, uma família que não vai embora. Eduardo observava de longe, com os olhos marejados. A menina que um dia pediu comida, agora oferecia abrigo emocional. Naquela noite, durante o jantar, com mais de 20 crianças ao redor da mesa, Eduardo bateu levemente no copo. Quero contar uma história, disse. A história da pergunta. Gritaram vários em coro. Ele sorriu. Isso mesmo. Um dia, eu era um homem muito triste. Até que uma criança apareceu e me perguntou se eu também estava com fome. Júlia levantou a mão. E você estava? Eduardo olhou para Ana. Estava sim, com muita fome de amor, de família, de propósito. E agora? Perguntou a menina. Ele respirou fundo, olhando ao redor. Agora eu estou alimentado e ajudo a alimentar outras pessoas também. Mais tarde, já com a casa em silêncio, Eduardo entrou no quarto de Ana. Ela estava acordada, olhando pela janela. Pensando em quê? Perguntou. Em como a vida é engraçada, respondeu ela. Eu estava com fome, você também. A gente se encontrou e agora alimenta muita gente. Eduardo sorriu. Você acha que ainda tem gente com fome de amor por aí? Ana assentiu. Então nossa família pode crescer mais um pouco. Pode crescer o quanto o amor permitir, respondeu ele. E o amor não tem limite? Ela se deitou, abraçando a Lili. Obrigada por me encontrar naquela noite. Eduardo beijou sua testa. Obrigado a você por me salvar. Ao sair do quarto, ele passou pela janela da sala e olhou em direção ao parque onde tudo começou. No banco, agora havia uma pequena placa. Às vezes, uma pergunta simples muda uma vida inteira. Eduardo sorriu. A fome que um dia quase o destruiu, agora havia se transformado em amor multiplicado.